Gente, parou aí, para de deixar. Ai, ai, ai. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Hoje nós vamos capítulo 10. Hoje vamos mudar um pouco o tema do nosso estudo. Temos estudado as parábolas, né? Mas hoje nós não vamos estudar a parábola. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, verso 18 a 23. Isso, capítulo 10, versículo 18. Mas pega uma Bíblia para mim, uma Bíblia grandona. Essa é maior, pô. Essa primeira aí é maior, né? Aqui. Levaram? Não, acho que não é ele, não. Vamos lá, irmãos. Capítulo 10, verso 18. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Até aqui, irmãos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor abençoe este estudo, ó Pai, que o Senhor possa nos direcionar na Tua Palavra e na verdade, ó Pai. Perdoa, ó Pai, as nossas faltas, os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu mudei um pouco o nosso tema, porque hoje é dia 31 de outubro e em alguns lugares do mundo é comemorada uma festa. Os irmãos sabem que festa é essa? Halloween. Alguém já ouviu falar do Halloween? É uma festa Halloween. Que seja. É uma festa pagã, mas o que significa Halloween? É o dia
Não, das bruxas. O dia das bruxas. Então veja só, irmãos. No dia 31, que é o dia de hoje, é comemorado em vários lugares do mundo, principalmente nos países de língua inglesa, a festa de Halloween, ou a festa do Dia das Bruxas. E aí eu faço alguns questionamentos. Nós, como cristãos, devemos participar dessas festas pagãs? Será que tem algum problema eu participar da festa do Halloween? Eu estou perguntando, né? E aí eu fui atrás dessa questão, né? O Dia das Bruxas. É uma celebração que é mais comemorada em países, principalmente de fala inglesa, tá, irmãos? É uma festa muito antiga, tá, irmãos? Ela vem lá da época da Idade Média, lá dos povos celtas. Não adianta entrar muito nos detalhes, mas olha só, irmãos. No dia 31 de outubro, é a festa de Halloween. No dia 1º de novembro, é o dia de todos os santos. Dia de todos os santos. E no dia 2 é o dia dos mortos, né? Porque finados é de final, né? De final, de acabou. Então esses 3 dias estão ligados. Irmãos, alguém aqui acredita em bruxas? Não, né? Essa pessoa, né? Essas mulheres, né? Ou bruxos, né? Isso aí é uma fantasia ou uma tradição, igual Saci Pererê, né? Ou mula sem cabeça, né? Lobisomem, né? Então, assim, no Brasil a gente sabe que tem o Saci Pererê, a Cuca, né? Que ela era uma bruxa, tá? Então veja só, irmão, você tem uma sequência de datas aí que são comemoradas, né? O dia de Todos os Santos, né? Então comemora-se o dia de todos os santos, né? Mas os santos morreram, né, irmão? Porque assim, os santos católicos estão tudo mortos, né? Não é verdade? Na verdade só vira santo depois de morto, né? É isso, né? Muito bem. Então veja. É importante também saber que o Halloween, irmãos, ou o Dia das Bruxas, ela tem uma ligação com a questão, ela tem a questão da tradição da colheita. Ela tem uma ligação com a época das colheitas, lá para os europeus. Os europeus, né, colonizaram a América do Norte, principalmente de língua inglesa, né, os ingleses, e aí levaram essa cultura para lá, tá bom? Parte lá da Irlanda, tá? E aí é comemorado nessa questão da colheita, é um festival de colheita. Se você olhar para a cultura hebraica, tem a festa da colheita lá nos mandamentos do Senhor lá, tá bom, irmãos? Mas não tem ligação, tá? Esse aqui é realmente comemorado aí como uma festa pagã. Acredita-se pelas tradições, né? Que é isso? De Halloween, né? Que essa festa começa lá com o povo da Celta, lá os celtas, tá bom? Muito bem. É importante a gente entender também, irmãos, o seguinte, que de um modo geral, hoje em dia, a comemoração do Halloween já não tem mais essa ligação ou esse modo antigo, tá? Hoje em dia é mais ligado à questão das fantasias, não é isso? É ou não é verdade? É a distribuição de doces. Tem a questão, né, de doces ou travessuras, né? Tem isso também que é muito americanizado. Como é que isso está chegando aqui no Brasil? Através da cultura americana, tá, irmãos? Então, veja só,
tanto veio o cristianismo, né, ou as igrejas evangélicas, por meio dos missionários americanos, como também vem, através da cultura americana, a festa do Halloween. Quando eu era criança, idade da Débora, assim, nós não comemorávamos o Halloween, tá, irmão? Não existia isso. Mas, aos poucos, né, a cultura americana foi se adentrando no nosso país. Não, mas não tem nada a ver com Halloween. Cosme e Damião faz parte de uma... Tem semelhança por causa dos doces, né? Porque da distribuição dos doces, mas não é Halloween, tá, irmãos? Halloween veio através da cultura americana e era comemorado muito em cursinho de inglês. Só que aos poucos, irmãos, a cultura do mundo, a gente vive num mundo globalizado, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, se nós formos pensar numa festa tradicionalmente muito forte no Brasil, a maior de todas é o Carnaval, que é muito pior. Então, mas aí tem a ligação com a cultura, com a Igreja Católica. O Carnaval também tem, tá, irmãos? Porque o que acontece no Carnaval? Tem o período do Carnaval e logo depois tem a quarta-feira de cinzas, né? Que a pessoa vai lá, confessa pro padre e tá tudo bem, não é assim? Passa o quê? Passa cinza, eu não sei, irmãos, eu não... Quarta-feira de cinza é isso, você vai lá pedir o perdão dos pecados. Faz o perdão dos pecados, mas irmão, se você for comparar a festa do Halloween com a festa do Carnaval, o Carnaval é muito pior, né, irmãos? Aí Santa Cruz do tudo. Mas olha só, o Carnaval é a festa da carne. Se você for pensar na festa da carne, é os prazeres da carne, né? É para você satisfazer o desejo da carne. Eu acho que é pior, tá, irmãos? Porque o Halloween, ele tem essa ligação com a questão satânica, né? Dos bruxos e tudo mais. Mas no fundo, quando você vai estudar, né? A questão lá dos mortos, porque os mortos vinham, e aí você preparava alguma coisa para oferecer para os mortos, para acalmar os mortos. E tudo. É mais ou menos isso, irmão. Mas no caso do Carnaval, não, irmãos. O Carnaval é o seguinte, a ideia do Carnaval é o seguinte, no Carnaval você pode fazer o que você quiser. E recentemente, lá na faculdade, uma professora que faz parte desse meio, tem a tradição do Carnaval, ela falou, não, o Carnaval é bom porque você pode fazer o que você quiser. A ideia é, você faz o que você quiser, depois vem a quarta-feira de cinza, você pede perdão, confessa lá pro pecado, confessa pro padre, passa a cinza na testa e tá tudo bem, vida que segue. E aí, 9 meses depois, o que vem um monte? Um monte de filho, irmãos. Porque a festa da carne tem uma ligação sexual, tá, irmãos? Mas, irmão, não vou entrar nesse método. A questão é, nós, como cristãos, temos que ser cuidadosos. Olha o que Paulo está falando aí no texto que nós lemos. Vamos pensar no que Paulo está falando, tá, irmão? Ele está falando de coisas espirituais, ó. Ele começa lá no verso 18, lá, ó. Vede, Israel, que segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura os que participam do altar? Então ele está falando, ele está voltando lá na tradição, né, do templo, no sacrifício. Quem é que participava do sacrifício, irmãos? O sacerdote e a pessoa que estava oferecendo o sacrifício. E eles participavam da comida depois. Beleza? Aí ele coloca aqui, ó. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Então vamos pensar na festa do Halloween. Na festa do Halloween havia a tradição de você oferecer da colheita para os mortos. Então, era uma festa pagã, irmãos, de uma religiosidade também, até os dias de hoje, tá, irmãos? Porque é assim, muitas vezes para nós não tem esse sentido, mas para quem é daquela cultura, tem aquele sentido, tá bom? Por exemplo, a festa junina, São João.
É uma festa para São João. Não tem lá o dia de São João, tem o dia do São Pedro. Tem que tomar cuidado, irmãos. Porque Paulo está falando assim, ó, aquele que participa do sacrifício também come também. Ou aquele que come participa. Qual é o problema do Cosme e Damião para o cristão? Porque para quem acredita, irmãos, é a religiosidade deles lá. Mas para nós não devemos participar, né, comer aqueles doces ali, porque aquilo ali foi sacrificado para o ídolo, lá para o Cosme e Damião. Tem um sentido religioso. Só que Paulo está dizendo assim, olha, ele está dizendo aqui claramente, né, que o ídolo, ou aquilo que é sacrificado para o ídolo, não tem valor nenhum, porque a gente sabe que aqueles não são deuses. Mas aos olhos lá deles, tem força, irmãos. A pessoa se faz participante. Olha o que ele diz aqui, ó. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais o quê? Participantes com os demônios. Então veja, irmão, olha o cuidado que a gente tem que ter, irmãos. Por que eu estou trazendo esse assunto, né? E está sendo filmado, vai ser postado lá no nosso site, e eu estou aqui falando com os irmãos. Porque a gente não deve participar das coisas que são feitas aos demônios. Irmãos, a gente não pode ignorar os ardis de Satanás, as estratégias de Satanás. A gente nunca pode se esquecer, irmãos, que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo é lícito. Então, se eu posso evitar estar naquele meio, convém que eu evite. Tá? Eu tenho que fugir dessas coisas. Fala, irmão Baldez, pode falar. Muitas das vezes, uma pessoa me orientou. Não sei se foi meu assim, sempre me orientou. Que durante a festa de São Santo Antônio, não sei o que, ali no sul, aqueles doces que o pessoal come... São oferecidos. Pertence São oferecidos ao santo. aí eu falei, passei a não pegar mais. Não devemos comprar, não. A gente deve evitar, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que a gente não deve participar. Olha o que ele continua aqui, ó. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então veja, irmão. Se eu sei que aquilo foi sacrificado a um ídolo, eu devo evitar. Não significa, irmãos, que se eu fui lá, comi, vai fazer mal para mim, vai me matar, eu vou ser castigado. Não tem nada a ver isso. Mas não convém, irmãos. Não convém, porque ele vai falar justamente isso no próximo versículo. Ó. Primeiro ele fala assim, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Porque você desagrada a Deus com isso. Participar tanto das coisas de Deus, quanto das coisas dos demônios. E aí ele fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a gente tem que ser cuidadoso. E aí, irmãos, eu vou trabalhar em cima desse contexto aqui. Por quê? Irmãos, Satanás, ele usa de estratégias não é só para atrair, para balançar os alicerces, para bagunçar as coisas, irmãos. A gente não pode ignorar, irmãos, a nossa luta não é carnal. Nunca se esqueça disso. O cristão, ele tem uma luta espiritual. E os demais, irmãos? Os demais, irmãos, não conhecem a Deus de forma verdadeira. Eles vão responder para Deus quando for o juízo. Mas nós conhecemos. Olha, deixa aqui 1 Coríntios, não tem problema. Vamos lá para 2 Coríntios. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, vamos ler o verso 14 e o verso 15. Eu vou pedir para a Marisa ler para mim. Pode ler bem alto aí, Marisa.
Muito bem. Então o apóstolo Paulo aqui, ó, ele fala assim, ó, que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele vem com uma aparência de coisa boa, e os seus ministros em ministro de justiça. Então tem uma aparência, irmão. Olha como é sutil, irmãos. Um anjo de luz. Então você, não tem problema. Que isso, pastor? Bobeira. É só um docinho, não tem nada. Irmãos, tem sim, porque a gente tem que ser muito cuidadoso. Entendeu? Então não convém. Ele se disfarça para nos enganar. E ó, é só uma brincadeira, não tem problema. Cuidado, irmãos, porque a nossa luta é espiritual. Sabia, irmãos, que por causa do pecado não há conversões na igreja? Sabia que por causa do pecado, muitas vezes, o nosso trabalho, ele vai sendo barrado? As nossas orações não chegam até Deus? A gente não pode ignorar essas coisas, a gente tem que acreditar na Bíblia. Não tem problema. Não, mas a Bíblia está dizendo que tem. Ó, vamos ver um outro, quer ver? Ó? Vamos lá para Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Eu vou pedir para a irmã Linda ler para mim, o verso 10 a 12. Então, capítulo 6, versículos de 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí, irmãos. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Revesti-vos de toda a armadura, para que possa suportar os ataques, as astutas ciladas. Não, Satanás não vai atacar o pastor com essas coisas, mas vai atacar a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente está sendo participante daquilo ali. Irmãos, ai, pastor, mas eu fui. E agora? Acalma o coração, meu querido. O que é importante é você entender que a nossa luta é espiritual. E que você deve evitar essas coisas. Entendeu? Porque a gente está no mundo, irmãos. Quem de nós aqui nunca comeu um doce lá na festa ali do Santo Antônio ali? Quem é que nunca participou de uma quermesse? Antigamente tinha muito, né? Hoje não tem mais, né? Mas quem é que nunca participou, irmão? Comeu um milho cozido, né? Né? Tem coisas que é tradicional naquela época. O que é tradicional na época da festa junina, irmãos? É o milho, é um curau, é aqueles doces, né? É um pé de moleque, né? Né? Pô. Então, pensa assim, irmão, a gente tem que ser cuidadoso. Por quê? Porque tem coisas que não é lícita, não convém, tá? Tem muitas coisas que a pessoa come, a não ser, seja festa. A pessoa que trabalha com essas coisas, ele se apega a uma coisa qualquer assim,
para poder, aí a pessoa vai e come. E aí é o seguinte, irmãos, a nossa luta é espiritual. Então, muitas vezes, lembra lá do Jó? Os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor e veio quem? Satanás. Onde você vem? Estava passeando. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás é o grande acusador, irmãos. Então ele usa dessas coisas para nos acusar diante de Deus. Irmãos, a gente não pode ignorar as astutas ciladas de Satanás, irmãos. Os ardis de Satanás. Ele é ardiloso. Ele tem toda uma estratégia, irmãos. Então a gente tem que ser cuidadoso. Cada dia mais a festa do Halloween é mais forte no nosso país, irmãos. Hoje em dia todas as escolas fazem festa de Halloween. Lá na sua escola teve, Débora? Vai ter. Tá vendo? E aí, irmãos, é na hora da aula, irmã Débora? É na hora da aula. Olha aí. Na hora da aula. Aí eu vou proibir a minha filha, porque não vai para a escola, porque vai ter... Talvez seja uma estratégia. Ou eu tenho que conscientizar ela a respeito dessa festa. Entendeu? É que nem festa junina, irmãos. Pegava a prenda para festa junina, Marisa? Na escola valia nota, vale nota. Vale nota, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, a escola arrecada dinheiro para fazer benfeitorias na escola através da festa junina. Irmãos. Irmãos, a festa junina faz parte da cultura brasileira, porque o Brasil é um país católico. Entendeu? É católico, irmãos. Então, como é que eu não permito, né, que o meu filho, a minha filha, meu adolescente, meu jovem, minha criança, seja engrupido por isso? Explicando para ele. Mostrando para ele. Não é que mas você não consegue evitar muitas vezes que ele participe. Ó, todas as escolas têm festa de carnaval, tá, irmãos? Todas. Porque o Brasil, a principal festa do Brasil, irmãos, é o carnaval. É impossível você tirar o seu filho. Ele participa, mesmo que ele não participe de forma direta, ele participa de forma indireta. Faz parte da nossa cultura, faz parte da arrecadação de dinheiro. Irmãos. Mas então como é que eu faço? Eu conscientizo a minha criança. Ó, isso aí, a gente tem que ser cuidadoso, tá? Porque isso aí é uma festa pagã, tá? Muitas vezes, na sua base, né? Ela tem uma ligação com deuses que não são deuses para nós, tá? São deuses para os outros, mas para nós não. Então a gente tem que ser cuidadoso. E eu vou dizer, ó, irmãos, nós temos que entender, porque a palavra de Deus, ela mostra para nós que nos últimos tempos vai se multiplicar a iniquidade, o pecado. E é verdade, irmãos, está cada dia mais, irmãos, mais, vai aumentar. Então a gente tem que ser cuidadoso. Então, olha o que diz lá em 2 Coríntios 6. A gente já leu lá, irmãos, que ele está falando sobre a luta espiritual. Não, devemos ser cuidadosos. E aí, irmãos, para a gente não delongar muito, nós não vamos para 2 Coríntios, não. Nós vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio. É o 5º livro, tá, irmãos? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18, a partir do versículo 9, tá? Então, Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, lá. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18, 18, versículo 9. Irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção, eu vou ler, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é o seguinte, irmãos. Nós estamos no período da graça.
Mas os mandamentos de Deus, eles duram eternamente. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele deu leis, estatutos e mandamentos, para que o povo fosse um povo separado, um povo santo, o povo de Deus. E nós somos esse povo hoje, irmãos. Nós, os cristãos. Então, olha lá, ó. Capítulo 18, verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Espera lá, vamos continuar. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Vamos continuar, porque eu vou até o verso 14. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, peraí, irmão. Não é para buscar adivinhação, não é para consultar os mortos, irmãos, não é para fazer. A Bíblia, irmãos, não diz que essas coisas não funcionam, tá? Eu estava conversando com uma moça lá na faculdade, eu falei isso para ela, falei, ó, na verdade, a Bíblia não diz que você não consegue consultar os mortos. Está marcado, né, mamãe? Muito bom. Ela diz para você não fazer. Então veja, irmãos, não pode ter feitiçaria nem bruxo. Qual é o bruxo mais famoso do mundo aí, irmão? O mais famoso de todos aí, que é um personagem, né, do cinema. Harry Potter. É isso aí, irmãos. Tem, eu acho que uns 8 ou 9 filmes, né? 8 filmes do Harry Potter. Ele é o bruxo mais famoso. Irmão, você assiste o filme do Harry Potter, é porque vocês que são de mais idade não assistiram, mas os jovens e adolescentes, todo mundo conhece. É o mais famoso de todos, irmão. Tem varinha. Irmão, aquilo ali é ficção. É ficção. Mas, ó, não haverá no meio de ti feiticeiro. Ele é feiticeiro? Ele é um bruxo, irmãos. Irmãos, Satanás, ele é ardiloso, irmãos. A gente tem que ser cuidadoso. É até legal o filme, porque a gente sabe que é ficção. Mas, irmãos, o que tem de gente que consulta horóscopo, numerologia e consulta os mortos, irmão, tá cheio assim. Então não é ficção. Concorda? É ficção para nós, mas não é para eles. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, irmãos. A gente não pode ignorar, irmãos. Veja, irmãos, sabe a quem pertence o futuro? A Deus. Não pertence a nós. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A pessoa pensa que está consultando lá um parente, está falando é com um demônio. Porque eu creio na Bíblia. Talvez lá na crença dele, ele acredita que está falando com o parente dele, mas eu creio que está falando com o demônio, irmãos. E eu creio na Bíblia. E nós, como cristãos, acreditamos na palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que não é bom, não é bom. Que não convém, não convém. Então, tem que ser cuidadoso. Talvez, irmãos, para alguns irmãos aqui, essa festa, né, não faz diferença nenhuma. Mas, entre os jovens, adolescentes, faz diferença, irmãos. Tá? Infelizmente, faz diferença.
Então que a gente seja despertado, cuidadoso, tá? Ah, pastor, meu filho acabou participando. Conversa com ele, explica, mostra. A gente só tem um Deus, irmãos. A gente adora a um único Deus. E nós pertencemos a Ele. E nós queremos agradar a Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Tá? Que nós possamos ser dispersos. Ser despertos. Orar e vigiar, exatamente. Tá bom? Irmãos, vamos orar, vamos encerrar a nossa mensagem, vamos fazer os nossos pedidos, tá bom? Fala, irmão Moacir, desculpa. Um filho de crente, um novo crente, filho de crente, está no meio ali dessa participação. Na verdade, quem participar, está ali, está no colégio e tal, mas é só não. Fica indiretamente no meio. Tem que ter entendimento, irmão. Você entendeu? Porque veja só, eu quando fui criança, eu sempre fui de uma família cristã. E assim, meus pais não incentivavam a gente a participar das festas juninas, do carnaval. Mas quando eu era criança, estava na idade da escola, eu me lembro que tinha, como é que é, quadrilha, né? E aí às vezes você não tinha como fugir. Então eu ficava orientado. Você entendeu, irmão? Agora as igrejas estão fazendo terra-real, a gente tem que ser cuidadoso. Daqui a pouco a igreja está comemorando também Dia de Mortos, mano. Não tem que comemorar os mortos, não tem que orar para morto. Morreu, irmãos. Morreu, acabou. Vindo depois disso o juízo. Acabou. Entendeu, irmãos? Então, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos. Ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Porque nós não vamos conseguir tirar eles do mundo, irmãos. Eles estão no mundo, junto com todas essas coisas. Mas eles têm que estar orientados. Né? Tem que ser que nem Daniel e os 4 amigos dele lá. Nós não queremos se misturar. Se for possível, eu quero não comer essas coisas que são sacrificadas aos seus deuses. Você entendeu? E Deus abençoou. Então, se o nosso jovem, ele está orientado, Deus vai abençoar ele naquele meio. Tá? Porque ele vai agir com entendimento. Tá bom? Vamos orar para nós terminarmos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta palavra, que ela possa alcançar pessoas que precisam ouvir essas coisas e que nós não possamos, ó Pai, em nenhum momento ignorar as estratégias, as astutas ciladas de Satanás, mas que possamos estar vigiando e orando, e nos alicerçando, usando as armaduras que o Senhor tem nos dado para nos defender desses ataques, ó Pai. Muito obrigado pelos irmãos aqui presentes e pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer os pedidos de oração rapidamente. Irmão Baldez, por favor. Eu